Durante muito tempo, eu acreditei que havia alguma coisa de errada comigo. Eu só não sabia exatamente o que era. Na infância, antes mesmo que eu pudesse compreender integralmente a minha aparência, outras crianças já pareciam ter decidido quem eu era. Elas me olhavam e me chamavam de nomes como gorda, baleia, saco de areia. Na minha percepção infantil, o tamanho do meu corpo não deveria me separar das outras pessoas. Eu ainda não entendia porque aquela diferença provavelmente me trazia tantos riscos, causava tantos risos e permitia com que eu vivesse por tantas crueldades e tanto ódio. Mas criança aprende sobre si mesmo pelos olhos dos outros que as observam. E quando muitos olhos olham para você com desprezo, chega um momento em que você deixa de pensar que as pessoas estão erradas e começa a acreditar que o erro é você. Foi assim que, pouco a pouco, o ódio que vinha de fora encontrou um lugar bem aqui dentro. Dentro de mim, dentro do meu peito, dentro da minha alma. Na adolescência, aquilo que eu via refletido no espelho já me causava tanto nojo, tanta ira. E eu não estava apenas olhando para o meu corpo. Eu estava enxergando naquele reflexo todas as palavras que tinham sido usadas para me ferir. Eu havia internalizado a repulsa que as pessoas demonstravam por mim. O espelho deixou de ser apenas um objeto e transformou-se em um tribunal. E eu mesmo acusava, eu mesmo era testemunha e eu sempre acabava me condenando. Foi nessa época que eu me tornei muito boa em procurar me transformar em um ser invisível. Eu procurava não me expor por todas as vias. Tentava nunca chamar atenção. Eu tinha a esperança de não ocupar muito espaço, quiçá nenhum. Embora o meu corpo fosse constantemente acusado de ocupar espaço demais. Eu tentava desaparecer antes que alguém tivesse a oportunidade de me rejeitar, porque na lógica daquela adolescente ferida, se ninguém me percebesse, ninguém conseguiria me humilhar. Se eu não existisse, eu não sofreria. Mas existe uma violência silenciosa em passar a vida tentando não existir e a solidão que assola a psique de quem insiste em permanecer invisível. Eu queria, sim, claro que eu queria pertencer, mas eu tinha tanto medo de ser vista, rechaçada. Eu queria ser amada, mas já havia aprendido que para receber amor, talvez eu precisasse primeiro me transformar em outra pessoa. Minha infância e minha adolescência não foram experiências fáceis. E aquilo que começou como rejeição entre crianças não terminou só porque eu cresci. Na vida adulta, o mundo encontrou maneiras mais sofisticadas e muitas vezes socialmente aceitas de continuar dizendo que um corpo como o meu não era bem-vindo no mundo. Conseguir emprego era muito mais difícil. Eu vi os meus irmãos fazerem testes e até serem muito menos bom do que o meu teste. Só que eles eram chamados e eu não. Encontrar roupas era uma experiência de insuportável exclusão. Afinal, naquela época, quase não existiam opções. Ou eu procurava lojas específicas, que geralmente eram caras demais para o meu bolso, ou recorria a costureiras que nem sempre compreendiam o meu corpo. Quando a roupa não vestia bem, muitas vezes, parecia que a culpa não estava no corte mal feito. A culpa estava nas minhas curvas. A mensagem era repetida de diversas maneiras. O mundo não foi feito para você. Você precisa mudar para caber nesse mundo. E eu juro, eu tentei. Tentei muitas vezes, tentei de muitas formas. As dietas chegaram cedo demais. Eu mal havia saído da puberdade quando começaram a me ensinar que viver dentro do meu corpo exigiria uma guerra permanente contra ele. A primeira vez que tomei remédios para emagrecer, eu tinha apenas 15 anos. 15 anos. Uma adolescente que precisava de acolhimento, orientação, proteção, recebeu a mensagem de que o problema mais urgente de sua existência era diminuir o seu corpo. Depois disso, eu passei a seguir cada nova promessa como se ela carregasse uma única verdade, capaz
de me salvar. Não coma. Retire o açúcar, retire a gordura, não use fritura, retire o pão, retire tudo que você gosta. Controle-se, feche a boca, exercite-se mais. Olha, você precisa de disciplina, você precisa se esforçar um pouco mais. E privação era sempre pouco. Era sempre retirar, retirar e retirar. Como se, junto com os alimentos, eu também precisasse retirar os meus desejos, a minha espontaneidade, a minha história e, finalmente, a mim mesma. E acrescentar exercícios. Os exercícios, na minha cabeça, eram sempre mais. Afinal, se eu comi mais, eu preciso me exercitar mais, gastar mais. Houve uma vez em que eu estive num daqueles spa da vida, da época, lá na década de final de 80, início de 90. E nessa época, o dia ele tinha de consumo 400 calorias. 400 mil exercícios. Era uma caminhada de 2 horas pela manhã e não parar mais de se exercitar. O tempo todo nós mexíamos o corpo. E o peso perdido nem foi tanto. O valor gasto foi enorme. É claro que eu emagreci, mas se não houvesse uma fotografia, eu diria que eu sequer registrei o novo corpo. Porque ao olhar hoje para as minhas fotos, eu percebo que o corpo diminuiu. E é claro que eu recuperei o peso. As fotos, elas não me deixam desmentir que comer pouco e se exercitar muito era a rotina que eu deveria permanecer. Mas eu não conseguia. E o espelho, porém, continuava repetindo a sua sentença. Eram episódios rápidos de uma vitória que nunca parecia realmente minha, cercada por perdas constantes. Eu perdia peso, mas também perdia tranquilidade, liberdade, espontaneidade, perdia o prazer de me alimentar sem culpa, perdia a capacidade de olhar para mim sem procurar um defeito. E quando o peso retornava, eu acreditava que aquilo revelava o que eu realmente era. Uma pessoa fraca, indisciplinada, incapaz de sustentar uma conquista tão dificilmente conquistada. Eu me sentia uma verdadeira fraude. Hoje, eu compreendo que aquela história nunca foi apenas sobre comida, exercícios, mágoas. E também nunca foi apenas sobre o tamanho do meu corpo. Era uma história sobre rejeição, sobre pertencimento, sobre vergonha, solidão, sobre necessidade desesperada de ser aceita. Sobre uma menina que aprendeu muito cedo que talvez precisasse modificar o corpo para merecer um lugar entre as outras pessoas. E é aqui que a minha história deixa de ser somente minha. Porque eu tenho certeza que enquanto você me escuta, talvez algumas cenas mudem de endereço, de idade, de identidade e de personagem. Mas continuem, porque essa história não é só minha. Ela também pertence a você. Talvez você nunca tenha sido chamado de baleia no pátio da escola, mas pode ter aprendido que precisava ser bonita para ser escolhida. Talvez você nunca tenha tomado um remédio para emagrecer aos 15 anos, mas pode ter passado a vida tentando modificar alguma parte de si para não ser abandonada. Provavelmente sua batalha não seja com a balança, ou talvez seja. Pode ser contra o álcool, contra o trabalho excessivo, contra a compulsão a compras, a sexo, contra a necessidade de agradar sempre, com a incapacidade de dizer não, com a dependência de uma mensagem, de uma resposta, de uma validação de alguém. Todos nós podemos encontrar diferentes maneiras de anestesiar aquilo que ainda não conseguimos elaborar. Para algumas pessoas, a comida se torna uma dessas maneiras, como aconteceu comigo. Não porque essas pessoas sejam fracas, não porque não possam ter disciplinas, mas porque comer pode oferecer, por alguns minutos, conforto, previsibilidade, recompensa, companhia e alívio. A comida não nos abandona, não nos critica, não demora para responder, não diz que você não é o suficiente. Ela oferece uma experiência imediata de absoluto preenchimento. O problema é que aquilo que alivia por alguns minutos não consegue sozinho cuidar daquilo que dói por muitos anos. A pessoa restringe, suporta, controla, até que uma rejeição, uma discussão, uma lembrança qualquer, uma frustração ou uma noite de solidão faça o sofrimento
se transformar novamente. E essa agonia faz com que você coma, sinta alívio, sinta culpa, volte a se punir e coma novamente. E isso pode ser com bebida, com sexo, com tentativa de ser amada. Os vícios, as formas de preenchimento são muitas. E essa trilha sutil e dolorosa, ela merece uma investigação mais profunda. É por isso que nesse vídeo nós vamos falar sobre obesidade e dependência emocional. Mas precisamos estabelecer, antes de tudo e qualquer coisa, algo muito importante desde o início. Nem toda pessoa com obesidade come por carência afetiva. Nem todo corpo gordo é resultado de compulsão alimentar. Nem toda pessoa que sofreu um trauma desenvolverá a obesidade. E ninguém deveria ter sua história presumida apenas pelo tamanho do seu corpo. A obesidade é uma condição complexa e multifatorial. Ela envolve genética, metabolismo, hormônios, ambiente, medicamentos, sono, alimentação, condições sociais, saúde mental, cultura e muitos outros fatores. Hoje, porém, nós vamos olhar profundamente para uma parte deste grande quebra-cabeça. A maneira como nossas experiências emocionais e relacionais podem influenciar nossa alimentação, nosso autocuidado, nossa relação com o corpo. Vamos compreender como a necessidade de aprovação modifica as nossas escolhas. Como o medo de abandono pode nos fazer abandonar a nós mesmos. Como a infância pode influenciar a vida adulta. Como as relações podem adoecer e interferir os nossos sonos, pode nos trazer estresse, pode mudar as nossas rotinas de cuidado com a nossa saúde. E por que algumas pessoas tentam preencher com comida aquilo que na verdade começou com uma fome de vínculo, segurança, reconhecimento e pertencimento. Mas este não será um vídeo ensinando você a odiar o corpo para conseguir emagrecer. Também não será o discurso que romantiza a obesidade ou ignora os riscos que ela pode representar para a sua saúde. Existe uma enorme diferença entre respeitar uma pessoa e negligenciar o seu sofrimento. Nós podemos acolher um corpo sem abandonar o cuidado. Podemos combater o preconceito sem negar a medicina. Podemos buscar saúde sem transformar a balança em uma medida de caráter. E podemos desejar mudança sem utilizar o ódio como combustível. Porque vida saudável não é viver sem guerra. É saber, finalmente, viver em harmonia. Não é caber em uma roupa, mas finalmente se considerar digno de boas roupas. Não é emagrecer para conquistar o direito a aparecer em uma fotografia. Não é passar fome durante a semana e perder o controle depois. Não é se exercitar como punição e nem tampouco construir um corpo socialmente aceito enquanto a mente continua aprisionada na vergonha. Uma vida verdadeiramente saudável precisa incluir o corpo, mas também precisa incluir a saúde emocional, o sono, movimento, alimentação possível, vínculos seguros, autonomia, prazer, acompanhamento profissionais e digno. Saúde não pode significar apenas viver mais magro. Precisa significar conseguir existir por inteiro durante esta vida que nós recebemos. Talvez você tenha passado anos perguntando por que eu não consigo me controlar. Neste vídeo, eu quero convidar você a substituir esta pergunta por outra. O que acontece dentro de mim antes de eu buscar comida? Do que eu estava precisando naquele momento? Que sentimento eu não consigo suportar e por isso me escondo atrás deste monte de alimentos? Por que preciso tanto ser escolhido por alguém? Em que momento eu aprendi que deveria me abandonar para não ser abandonado? E talvez a pergunta mais importante: como posso construir saúde sem continuar repetindo violência contra mim mesmo dia após dia? Eu não conto a minha história aqui para que você sinta pena. Eu conto porque sobrevivi muito tempo o suficiente para compreender que aquilo que eu chamava de fracasso, muitas vezes, era uma tentativa de proteção. A comida não foi simplesmente a minha inimiga, como eu acreditava. Em muitos momentos, ela foi um recurso, o único recurso, a única companhia. Mas aquilo que um dia ajudou uma pessoa a sobreviver, pode em outro momento começar a limitar a sua vida. E compreender essa função não significa
permanecer presa nela. Significa parar de se punir por ter sobrevivido como conseguiu e começar a construir outras possibilidades de cuidado, de autocuidado. Este vídeo é para quem viveu tentando emagrecer, mas nunca conseguiu deixar de se odiar. Para quem emagreceu e continuou se enxergando inadequado. Para quem recuperou peso e acreditou ter perdido também o próprio valor. Para quem come escondido. Para quem recusa comida diante das pessoas e depois perde o controle na solidão. Para quem permanece em relações que adoecem porque acredita que ficar sozinho será ainda pior. E também é para quem olha de fora e ainda acredita que a obesidade se resolve simplesmente com dieta. É só fechar a boca. Não. Às vezes, antes de perguntar por que alguém não consegue parar de comer, precisamos perguntar o que essa pessoa está tentando engolir. O que ela está precisando suportar. Porque talvez não estejamos diante apenas de um corpo acumulando gordura. Talvez estejamos diante de uma história acumulando silêncios. Eu sou Kelly Damasceno, psicanalista e analista corporal. E este é o canal Corpo e Consciência. Hoje, nós começamos uma história sobre obesidade. Essa história nos leva a pensar em dependência emocional, fome de vínculo. Não para encontrarmos um culpado, mas para compreender os caminhos que ligam o corpo, a mente e as relações. Somos animais relacionais. E para descobrir como transformar uma vida desorganizada, cheia de rejeição, de ódio, desorientada, é preciso entender a necessidade de organização, de orientação e de cuidado. Porque você não precisa desaparecer para deixar de sofrer. Não precisa adoecer para ser acolhido. E não precisa odiar o corpo para começar a cuidar da saúde. Como esse assunto é muito complexo, nós vamos dividi-lo em bloco. Hoje, eu introduzi esse assunto para que você entenda que você não está sozinho. E se você quiser continuar a saber sobre esse assunto, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho, pois os outros capítulos serão ainda muito melhores.